Olá, meu nome é Tatiane, sou formada em Ciências Contábeis e estudo licenciatura em Matemática pelo Claretiano. A disciplina a qual vou apresentar o trabalho hoje é a disciplina de Geometria, Fundamentos e Métodos de Ensino, com o professor e tutor Antônio César Geron. A nossa aula de hoje vai ser sobre a geometria espacial. A gente vai entender e ver um resumo e relembrar o que é a geometria espacial. Quais as características e quais são esses principais sólidos geométricos, onde a gente pode encontrar e assimilar esses sólidos e essas figuras no nosso dia a dia. A gente vai também aprender a calcular o volume de algumas figuras, tudo bem? Mas o que é a geometria espacial? A geometria espacial, ela estuda as figuras geométricas no espaço. A gente tem que entender que o espaço é como se fosse um lugar onde podemos encontrar todas as propriedades geométricas em mais de duas dimensões, tá? É a análise desses sólidos, ou seja, é a geometria para objetos tridimensionais, em 3D, diferente da geometria plana, que é o estudo de figuras bidimensionais. Nesse próximo slide, eu deixei um exemplo do que seria uma figura bidimensional e uma figura tridimensional, tá? Então, a bidimensional, a gente vai calcular somente a altura e a largura, e a tridimensional, a gente consegue analisar um todo, que seria a altura, a largura e a profundidade, ou o comprimento. O que seriam as classificações desses sólidos geométricos? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da classificação desses sólidos. Os sólidos geométricos, eles podem ser classificados como poliedros, que são sólidos fechados que possuem faces poligonais, compostos por vértices, arestas e faces, que são eles, os prismas, as pirâmides e os sólidos de Platão. Temos aqui alguns exemplos, uns nomes difíceis, tá? Que é o tetraedro, cubo, dodecaedro, icosaedro, cubo e dodecaedro. Bem difíceis mesmo. Os elementos de um poliedro são arestas, as faces e os vértices. Então é muito importante a gente entender quais são esses elementos de um poliedro. Porque tem problemas que a gente vai resolver e a questão nos pede para a gente calcular a aresta, ou a vértice, ou a face, né? Então a gente precisa entender o que é cada um. Então eu achei muito importante a gente fazer uma revisão desses elementos, tá? Então a aresta é o segmento de reta que liga dois vértices de um poliedro, por exemplo. Eu deixei aqui pintadinho de azul, tá? Então, são esses risquinhos que ficam nas laterais da nossa figura, tá? São as arestas. As vértice é o encontro de uma ou mais arestas. Então, vamos lá, ó. A aqui tá se encontrando com a B com a C com a D. Então, aí é onde estão essas bolinhas aqui, tá? É o encontro de uma ou mais arestas, tá? Então, são os cantinhos da figura. E a face, as faces de um poliedro são os polígonos que compõem o sólido, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa caixinha de remédio que eu peguei. Eu utilizei essa caixinha, que é um prisma de base quadrangular, tá? Então, todos nós temos uma caixinha de remédio em casa, não é verdade? Então, aqui, olha, são as faces desse objeto, tá? Dessa figura, desse sólido. Aqui são as vértices, que são os encontros das arestas. Tudo bem? E temos também os sólidos de Platão. Os sólidos de Platão são casos particulares de poliedros. Platão, que era um grande matemático, ele relacionou com a criação do universo esses sólidos, tá? Vinculando aos elementos da natureza. Por exemplo, olha, aqui do lado a gente vê
que ele assimilou ao fogo, à terra, ao ar, à água, ao cosmo, tudo bem? E também temos os corpos redondos, conhecidos também como sólidos de revolução. São sólidos que possuem como base um círculo, no caso do cone e o cilindro, ou que são construídos sobre a rotação de um círculo, tá? Então aqui, ó, qual que é a base, né, desse cilindro? É um círculo, tá? Do cone também, e tem a esfera, que ela é construída sobre a rotação de um círculo. Eu resolvi fazer uma relação das figuras geométricas, né, desses sólidos, com o nosso cotidiano, tá? Então, por exemplo, quem é que nunca viu um paralelepípedo na rua, né? Em calçadas. Então, aqui nessa primeira figura, a gente vê um paralelepípedo, um cubo, aquele cubo que as crianças brincam, né? De separar por cores, né? O cone a gente vê muito em sorvetes, a gente vê em chapeuzinho de aniversário, e a esfera, que é a famosa bola de futebol, né? Então a gente lida diariamente com essas figuras. Tem o cilindro, que a gente pode assimilar também com uma lata de tinta, uma pilha, uma lata de molho de tomate, por exemplo. Tem o prisma triangular, que a gente pode assimilar com uma caixa de chocolate. E tem a pirâmide quadrangular, que é aqui a pirâmide de Faraó. E o cálculo da geometria espacial? Mas por que é tão importante o cálculo da geometria espacial? A gente pode pegar um exemplo de uma construção civil. Qual a quantidade de tinta vai ser necessário para pintar uma torre em formato de cilindro, né? Sabendo a quantidade de latas que a gente tem. Então, a geometria espacial ela é muito importante no nosso dia a dia, tá? Um exemplo que eu usei, como foi agora da construção, tá bom? Então, nós temos essa diferença de cálculo da geometria, que seria a área e o volume. O que é a área e o volume? A área e o volume são, respectivamente, a medida da superfície mais exterior e a medida daquilo que cabe no seu interior, tá? Então, volume é o que cabe no interior e a área é o cálculo dessa parte externa e o volume do que cabe dentro do objeto. As duas medem partes ocupadas pela figura, mas são diferentes porque uma se refere à geometria plana e a outra à geometria espacial. O que é a área? A área de uma figura é a medida da sua superfície. Usamos a área para falar primeiro das formas planas, aquela que possui duas dimensões, largura e altura. Podemos dizer que é o preenchimento de uma figura plana. Então, aqui, olha, nessa primeira figura, tem um exemplo de uma figura bidimensional, como eu já disse lá anteriormente, tá? E o volume, né? O volume de uma figura é a medida de sua capacidade. Usamos o volume para medir o quanto cabe dentro desses sólidos geométricos, ou seja, os corpos que possuem 3 dimensões, largura, altura e profundidade, que pertencem à geometria espacial. Não vamos esquecer isso. E para calcular o volume desses sólidos geométricos, cada figura, cada sólido possui uma fórmula, tá? Então, aqui embaixo eu deixei algumas fórmulas, né? Do cubo, do cilindro, da esfera. Caso você ache interessante, você pode pausar o vídeo e tirar um print, mas isso você pode encontrar também nos livros, em pesquisas, tá? Bom, vamos falar agora então, conforme eu mencionei lá no começo, sobre o cálculo do volume do prisma da base quadrada. O volume do prisma, ele é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura, tá? Então, já vimos que o volume determina a capacidade que possui uma figura geométrica espacial. Vale lembrar que geralmente ele é dado em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. E a fórmula? Como calcular isso? Para calcular o volume do prisma, utiliza-se a seguinte fórmula.
volume é igual área base, vezes altura, onde AB a área da base e H a altura. A gente não pode se esquecer que para calcular a área da base é importante saber o formato que a figura representa. Por exemplo, num prisma quadrangular, a área da base será um quadrado. Já num prisma triangular, a base é formada por um triângulo. Nesse exemplo 1, a gente vai calcular o volume do prisma, tá? Sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada. Então, aqui a gente vai ter que calcular, sabendo que a área base é de 12 centímetros e a altura de 40 centímetros. Qual é a fórmula mesmo? Volume é igual a AB vezes H, sendo que AB é a área da base e H é igual à altura, tá? Quando tratamos de uma figura com a base quadrada, não podemos nos esquecer que a gente tem que fazer lado vezes lado, tudo bem? Então, nós já temos aqui uma medida que seria 12 centímetros, a gente precisa fazer esse valor vezes ele mesmo, tá? Então, 12 vezes 12 é igual a 147 centímetros. Usando aqui a fórmula, novamente, volume é igual a B vezes H, volume é igual, a gente já descobriu que a base é de 144. Então, agora a gente vai multiplicar pela altura, que é 40 centímetros. Então, 144 vezes 40, 5.760 centímetros cúbicos. Então, o volume desse prisma abaixo é de 5.760 centímetros cúbicos. É muito fácil, relativamente fácil a compreensão, tudo bem? Para o exemplo 2, tem a seguinte pergunta. O volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada é de 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura dessa piscina é de 5 metros, qual é a medida da aresta de sua base? Então, esse problema, ele já nos deu algumas informações que é muito importante a gente fazer a anotação aqui do lado esquerdo, tudo bem? Então, aqui no volume eu já coloquei que são 3.125. A base a gente ainda não sabe, a gente precisa descobrir. A gente só sabe que a base é uma base quadrada. Olha aqui, ó, base quadrada. E sabemos que a altura é de 5 metros, tá? Então, a gente tem algumas informações que vão nos auxiliar na resolução desse problema. Então, aqui a fórmula vai ser a mesma. Volume é igual a área base vezes altura. E nós vamos agora substituir esses dados com o que há no nosso problema. Então, o volume é igual a 3.125, que é igual. Nós sabemos que sempre que a base for quadrada, a gente tem que fazer lado vezes lado, ou lado ao quadrado, tudo bem? Então, a gente ainda não descobriu, a gente vai colocar L ao quadrado vezes a altura, que são 5 metros. Para a gente conseguir chegar no resultado final, a gente vai precisar deixar esse L2 aqui, esse lado ao quadrado, sozinho. Então, a gente vai transferir esse 5 para o lado esquerdo. Então, para a gente transformar para cá, para a gente trazer para o lado esquerdo do outro número, a gente precisa usar a conta contrária da multiplicação. Qual que é? É a divisão. Então, 3.125 dividido por 5 igual a lado ao quadrado. 3.125 dividido por 5 é igual a 625 metros, que é igual ao lado ao quadrado. Então, a gente descobriu a área total dessa base. Agora, a gente precisa descobrir o lado da aresta. A gente precisa descobrir somente um dos lados. Para saber, então, a aresta, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo que a gente fez ali em cima. A gente vai usar a conta contrária. Qual é a conta contrária da potenciação? É a raiz quadrada, tá?
Então, a gente vai colocar a raiz quadrada do lado dos lados aqui, do L. E também precisamos colocar do lado do 625. Sempre que a gente colocar a raiz quadrada de um dos lados, precisamos preencher o outro também, tá? E depois a gente pode eliminar esse 2 aqui, porque a gente vai descobrir a raiz quadrada de 625. Então, a gente não vai mais precisar desse 2 aí em cima, tudo bem? Então, qual que é a raiz quadrada de 625? A raiz quadrada de 625 é 25, tá? Então, cada aresta, cada ladinho da piscina é igual a 25 metros. Tudo bem? Bom, pessoal, esses foram alguns exemplos do cálculo do prisma de base quadrada. Nós sabemos que existem vários tipos de sólidos, como vimos anteriormente. Para cada um deles existe um tipo de fórmula, tá? Eu escolhi, então, essa explicação. Espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço muito pela oportunidade, que está sendo também um grande aprendizado para mim. Muito obrigada e até mais!